Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Racing por 2-1 no Maracanã, né? Com gol de Vitor Hugo, aquele gol salvador no final do jogo aproximadamente. Sendo assim, o Flamengo já encaminhou a sua classificação para a próxima fase, né? Só uma tragédia agora tira essa classificação do Flamengo, né? Então vambora com mais um react aqui, muito importante sobre essa vitória que no finalzinho, se não for sofrido, não é Flamengo. O Flamengo não jogou bem, mas foi uma partida aceitável e o mais importante foi o resultado, né? Óbvio que o Flamengo vai oscilar ainda na temporada em alguns jogos, mas aquilo. O importante momentaneamente foi o resultado e o resultado veio com o gol de dois garotos que salvaram o Flamengo, né? Desse jogo diante do Racing, né? Então vamos embora com mais um vídeo. Já vai deixando aquele seu like, a sua opinião também aqui nos comentários sobre essa partida. O que tu achou dessa partida? Se o Flamengo poderia jogar, desempenhar um futebol melhor ou não. Deixa a tua opinião aqui. Deixa seu like também para ajudar o canal. Credit a Spin Brasil. E vamos embora para mais um vídeo. O Elton, mas o Racing lidera o grupo, o Racing merece respeito e o Flamengo está naquela fase também de voltar aos seus melhores dias. Não é que vai passar o carro em todo mundo. Uma vitória importante, acho que a tendência pelos jogos da próxima rodada é do Racing como líder e o Flamengo em segundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo dessa quinta-feira. Bom, foi um bom primeiro tempo do Flamengo, né? A gente viu essa formação sendo repetida com a saída do Matheus França, a entrada do Everton Ribeiro. A gente sabe como Everton Ribeiro e Arrascaeta se entendem muito bem. Quase que um 4-4-2 ali, né? Um quadrado no meio-campo, dois atacantes na frente, né? Porque a gente viu o Pedro e o Arrascaeta um pouco mais próximo até do Pedro, e o Gerson funcionando como um articulador junto com o Everton Ribeiro. Isso deu boa profundidade, inclusive, para o Flamengo no primeiro tempo, principalmente pelo lado esquerdo, né? O Ayrton Lucas se entendendo bem com o Gerson, aparecendo por ali também o Pulgar auxiliando na armação das jogadas. O primeiro gol saiu por ali também, né? Essa jogada que o Gerson, que a gente está vendo aí, que o garoto Wesley fez o gol, fez o primeiro gol dele em Libertadores. E foi um time que, no início do segundo tempo, cedeu muito espaço pelos lados do campo, né? O Rojas aproveitou muito bem, acabou empatando o jogo no início do segundo tempo, porque o Flamengo tentou fechar um pouco mais a entrada da área, reduziu sua linha de 4 ali, o Ayrton Lucas fechou muito mais para dentro. O time do... A gente está vendo o gol agora, né? O Racing aproveitou muito bem, né? E conseguiu fazer o gol de empate. E o Flamengo devolveu na mesma moeda, né? Se fechou por dentro, acabou levando o gol, atacou por dentro também com a entrada do Cebolinha, que era um jogador que era para funcionar muito mais, né? Pelo lado, e não estava encontrando espaço, começou a se associar um pouco mais por dentro, fez a jogada junto com o Pulgar, que resultou aí no segundo gol de mais um garoto, né? Que acabou entrando no segundo tempo, o Vitor Hugo. Foi um segundo tempo até um pouco abaixo do primeiro, porque uma queda de rendimento do Arrascaeta acabou sendo substituído, uma queda de rendimento do Everton Ribeiro também foi substituído. Um time com muita intensidade no primeiro tempo, teve essa queda no segundo, aliado também a um time, como você falou, Felipe, um time muito forte. Então, acabou sendo um grande resultado contra um adversário muito difícil. Ô Elton, eu mostrei a tela ali do Flamengo do Jorge Sampaoli. Já vê evolução? Já acha que esse Flamengo do Jorge Sampaoli está à frente? E se está à frente, pouco, médio, muito do que vinha acontecendo com o Vitor Pereira? Médio, digamos assim, né, Felipe? Alguns desfalques, a ausência do Gabriel é uma ausência importante, ainda mais se falando em Libertadores, um jogo grande, mas a gente também percebe o Sampaoli dosando o elenco, e eu acho isso muito importante também, porque ele não coloca Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos, não coloca o Gabigol e o Pedro juntos em todos os jogos. Uma vez um jogo um é titular, depois no outro jogo acaba entrando o substituto. Hoje Arrascaeta e Everton Ribeiro jogaram juntos, porque o Arrascaeta até desempenhou um pouco uma função diferente. Então a gente vê o Sampaoli dosando o elenco. Não precisa colocar todos os 11 melhores ou os 11 que a torcida quer todos os jogos. Eu acho isso importante também. Dá um equilíbrio numa temporada com muitas competições, com pouco tempo de treinamento e, consequentemente, né, você acaba aproveitando também um elenco que já sofreu muito, né, por questões físicas no início da temporada. Eu acho que
está caminhando para o que o Sampaoli quer. O importante é ver o Flamengo caminhando para frente, né? A torcida do Flamengo quer ver o time caminhando para frente e é isso que está acontecendo. Essa vitória do Flamengo, mas Flávio, tá aí, garoto Wesley com a confiança lá em cima, algo que, por exemplo, tá faltando pro Pedro. Pedro não tá bem, não tá legal, confiança não tá em dia pro centroavante rubro-negro, mas o Wesley hoje, boa apresentação desse jovem jogador e atacando o Racing com muita desenvoltura, chegando lá no fundo. Boa partida do Wesley, hein, Bruno Prado? Flávio Prado, hein? Estaria, né? Ih, tô ficando maluco já, hein? Tô aqui ao vivo desde o bate-pronto. Valeu, Pedrinho, sem problema. O Wesley, ele é um jogador de uma habilidade, ele tem uma técnica muito boa. E claro, ele é jovem, né? Então, de vez em quando se afoba, ele entra errado. Mas ele pega um técnico com a experiência do São Paulo, ele pode crescer muito. Mas ele tem, repara a matada de bola dele, vem aquelas bolas tortas, ele é aquele cara que domina a bola com muita facilidade. Ou seja, ele tecnicamente é um jogador muito bom. Agora, só precisa tirar aquela volúpia do garoto, entrar na hora certa, entender o jogo, né? É aquilo que se fala eles falam muito na Europa, né? Que o jogador brasileiro, ele é capaz de driblar 9 jogadores dentro de uma cabine telefônica, só que depois eles não acham a porta da saída da cabine, né? E é realmente isso que pega na habilidade do jogador brasileiro. Então, um jogador muito habilidoso, e o Wesley é um jogador de técnica, né? Ele é uma técnica apurada. Se ele for bem trabalhado, ele vai ser muito útil ao Flamengo. Alguém falou aí, né? O Zé, eu acho, que ele foi um outro atacante do time. Ele foi um atacante. Né? Ele chega muito bem, ele tem muita visão de jogo. Agora, não cobrem dele marcação também. Ele é um jogador para avançar. Ele é um jogador de reforço ofensivo e aí o Flamengo vai ter que achar soluções para fazer uma cobertura para ele por lá. Acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento. Aliás, o Rodinei também era o mesmo caso, né? Ele ia muito e o Flamengo tinha que se virar na marcação lá atrás. Mas dá para fazer uma adaptação boa. O time cresceu, o Pulgar voltou a jogar uma boa partida, né? Outro jogador que estava desacreditado. E aí o Flamengo conseguiu o resultado que precisava conseguir. Ah, podia jogar mais? Podia. Tem que crescer mais? Tudo isso é verdade. Mas fez o que tinha que fazer. Eu diria que está classificado, praticamente classificado. O Sampaoli, né, Flávio e Pedro, quando perguntado sobre contratações, e citaram a lateral direita, né? Que era a corrente geral ali dos jornalistas que cobrem o Flamengo, que uma necessidade era a lateral direita. Porque tinha o Wesley, um garoto começando ali, e o uruguaio lá, o Varela, né? Varela. E não joga, consegue quando jogar, entra né? em campo Tem ficado não muito consegue machucado jogar. também. São Paulo falou, lateral não preciso, não tem urgência, porque eu confio muito no Wesley. Ele disse isso, textualmente. Ele falou que confiava também no Varela, né? Mas ele citou o garoto Wesley, disse que realmente ele agrada. Ele gosta do Wesley na lateral direita, disse que lateral ele não precisa, não é urgente contratar lateral direito. O Piperno, e bem lembrado pelo Flávio, hein? O segundo gol do Flamengo nasce de uma iniciativa do Eric Pulgar, né? Porque ele faz a tabela com o Everton Cebolinha, no que vai receber na área, a bola sobra para o Vitor Hugo. O Pulgar, que é um jogador também de marcação, mas que vem chegando na frente, vem sendo decisivo para esse Flamengo. E o Wesley. O Wesley hoje fez uma boa partida na lateral direita. Muitas vezes a gente comenta aqui na Jovem Pan, o Wesley, ele desce pelo corredor, deixa muito espaço, tal. É um problema a ser corrigido aí pelo Sampaoli. Mas hoje, gostei da partida do Wesley, Piperno. Partida muito boa, sim, é exatamente isso que o Zé falou. Ele foi o principal atacante do Flamengo. E aí era um cenário em que o time adversário, obviamente, conhece bem o Arrascaeta, vai encurtar os espaços dele, assim como fez com o Everton Ribeiro, que demorou um pouquinho para buscar onde ele poderia se movimentar melhor, conseguiu isso no primeiro tempo, jogou um primeiro tempo de bom nível, mas com isso aí, ele também tem deixado de ser aquele Everton Ribeiro velho conhecido de ocupar bem o lado direito do ataque. Ele é um jogador que agora faz uma movimentação mais central. Então é por isso também que abre o espaço para o garoto Wesley avançar bastante. E o Wesley está jogando cada vez melhor, cada vez com mais confiança. Da mesma forma que o Flamengo é um time mais ou menos bem resolvido lá pelo outro lado. O problema todo é que qualquer adversário aqui na América do Sul, quando jogar contra o Flamengo e for dirigido de forma competente, ele vai tentar encaixotar os dois meias e o Gerson, que está jogando mais à frente, como um meia. E vai tentar explorar as costas do Wesley e também do Ayrton Lucas. Então,
Esses vão ser dilemas aí que o São Paulo vai ter que ir, enfim, buscando soluções o tempo todo. Agora, o São Paulo, diferente aí do senso comum, até a gente conversava isso, né, Zé? Ele vai definindo um time base. Vai fazendo mudança, por conta de contusão e tal, outra troca eventual, mas o Flamengo vai se apresentando com um time base que vai ficando bem definido. O Flamengo nunca perdeu para um time argentino na condição de mandante na Copa Libertadores da América. Isso voltou a se repetir hoje contra o Racing, vitória por 2-1. José Manuel de Barros falando da partida do Pulgar, ganhando sequência e de novo sendo decisivo, tendo iniciativa, né? Ele tem a iniciativa que é muito importante para esse time do Flamengo, Zé. Sem dúvida alguma, Pedro. E não é esse jogo, né? Ele tá jogando bem em todas as partidas de algum tempo já. Depois que ele voltou de contusão, aliás, eu tenho a impressão que ele que dá o equilíbrio ao meio-campo do Flamengo. O Flamengo tem melhorado, ainda é um time inconstante. Às vezes dentro do próprio jogo, como ocorreu hoje, de partida para partida, não é o mesmo Flamengo de um jogo para o outro, mas o Flamengo vem de 2 grandes vitórias contra Fluminense e Vasco da Gama, e hoje, se não fez um jogo brilhante, ganhou um jogo difícil no Maracanã, e você pode colocar também na conta do Eric Pulgar, que ele tem dado essa sustentação. E acho que com ele o próprio Thiago Maia voltou a melhorar, voltou a jogar razoavelmente bem. Está melhorando ali no meio campo, né? O Gerson, ali um pouco mais à frente, né? Com ele em campo, o próprio Gerson ajuda os zagueiros. É uma das boas notícias recentes do Flamengo, Eric Pulgar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? É aquilo, eles comentaram sobre o Pulgar aí, né? O Pulgar, depois que ele voltou de lesão, é um cara que tomou conta do meio de campo e agora, esquece. Um lance do Pulgar aí, né, que foi o lance do segundo gol, que muita gente vai comentar ainda, né, é que, óbvio, que o Flamengo sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro é um time que não tem criação, praticamente não cria muitas chances claras de gol. E no lance do segundo gol, né, foi um lance que o Pulgar, ele mesmo tomou a iniciativa de partir para cima, né, tabelar com Cebolinha e tentar finalizar. Ele conseguiu tabelar, mas na hora de receber a bola, ele acabou perdendo o equilíbrio, né? E a bola desviou nele, parou no pé do Vitor Hugo e o Vitor Hugo acabou guardando, né? Então o Vitor Hugo, o Eric Pulgar, ele tomou iniciativa que foi muito importante para o segundo gol do Flamengo, né? E a vitória, consequentemente. O Pulgar, ele consegue manter uma constância de partida por partida. Para mim é o melhor jogador do Flamengo na era Sampaoli. Tem o Gerson também que cresceu novamente com o Sampaoli, e o Pulgar, ele consegue melhorar. Eles comentaram aí também, né, que o Pulgar, ele consegue melhorar os jogadores que jogam ao seu redor. E o Thiago Maia, né, voltou a jogar bem, jogando ao lado do Pulgar, né. Partida do Flamengo, não foi uma partida boa, o Flamengo foi uma partida razoável ali, principalmente no primeiro tempo, que o Flamengo não criou praticamente nada. A primeira chance, a primeira tabela, né, a primeira chance criada e tabelada, né, que o Flamengo fez foi aos 30 minutos do primeiro tempo, né, com uma finalização do Ayrton Lucas, e no segundo lance que o Flamengo criou foi o gol, né, do Wesley, que foi uma jogada muito bonita. Começou com o Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson e Wesley finalizando pro gol, né. Então aquilo foi uma jogada muito bonita do primeiro gol, e o segundo gol é aquele gol do alívio. São Paulo venceu, Flamengo venceu. São Paulo venceu, Flamengo venceu. Venceu a nação. Flamengo classificado. Não, virtualmente classificado. Flamengo só é eliminado caso o Alcas não, Nublense tire uma diferença de 5 gols para o Flamengo. Que é uma coisa quase impossível, né? Quase não, praticamente impossível, né? O Nublense tirar uma diferença de 5 gols em um jogo só para o Flamengo, né? É quase impossível, mas esse Flamengo venceu, classificado, possivelmente em segundo, mas é aquilo, venceu, convenceu não, mas óbvio, o Flamengo vai oscilar, o Flamengo é um time em construção, então o Flamengo vai oscilar muito ainda, mas o importante desse jogo foi o resultado que, consequentemente, já classificou o Flamengo para a próxima fase, não matematicamente, mas virtualmente.